Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai começar o Brasileirão 2021. As surpresas, os craques e os desafios das equipes. Quem vai levar? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Meus amigos, vai ser para mim o campeonato mais disputado de todos os tempos. A exemplo do que foi ano passado, em que a gente viu até a última rodada, até os últimos instantes, uma definição que poderia acontecer ou para o lado do Inter ou para o lado do Flamengo. Rodadas antes teve o São Paulo, ainda teve outras possibilidades, né? Como por exemplo o Palmeiras, se não tivesse tão envolvido em outras competições, viajando para o Mundial, aquela coisa toda, também teria disputado. E é isso que vai balizar para mim essa temporada. Tem algumas coisas aí que aparecem como desafios para que a gente possa determinar qual o campeão ou até mesmo o favorito para esse título. Você tem um calendário extenso, você tem a questão física, né, consequentemente, você tem as lesões que pode te prejudicar terrivelmente, você tem a Covid-19, infelizmente ainda presente no nosso cenário, e aí jogadores importantíssimos podem desfalcar as equipes em momentos cruciais. Você tem as outras competições e uma natural divisão de atenções quando você tiver jogos muito decisivos, de ter que equilibrar o teu elenco. Você tem as próprias convocações, é um ano apertado porque a Copa do Mundo já é ano que vem. Então as eliminatórias elas vão rodar tiro de caixa esse ano com muitas datas em que o Brasileirão não vai parar. E a gente vai acabar cedendo jogadores não só para a nossa seleção, mas para as seleções vizinhas. E com isso, aquelas equipes mais badaladas vão acabar sendo prejudicadas, porque tendo seus principais jogadores ausentes em momentos cruciais. Gente, vai ser um campeonato muito disputado, mas assim, terrivelmente disputado com essas 38 rodadas. Primeiro, para a gente poder atualizar, subiram Cuiabá, Juventude, América Mineiro e a Chapecoense. A Chape está de volta depois do primeiro rebaixamento, né? Caiu e já voltou. O Juventude depois de 13 anos. O América é o América do Lisca doido, né? O campeão da Série B, que incomodou bastante alguns grandes clubes na temporada passada, na Copa do Brasil. E o próprio chegou na semifinal. E o próprio Cuiabá, que, olha, tá investindo, hein? Contratou agora recentemente o Rafael Elias do Palmeiras por empréstimo, mas tem o Jonathan Cafu do Corinthians, tem o Marlon do Corinthians, tem o Walter do Corinthians, tem um monte de corintiano por lá. Jogadores rodados, conhecidos, e o técnico é o Alberto Valentim. Esse é o Cuiabá. Bom, e aí a gente tem, na minha opinião, a gente tem um favorito que é o favorito, mas não é o favorito assim com muita distância em relação aos outros clubes, mas é o favorito que é o atual campeão Flamengo. Aí eu venho para um segundo pelotão, que para mim tem o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Inter. Talvez o Inter um pouco mais abaixo, porque a gente ainda tem muita desconfiança em relação a esse trabalho do Miguel Ángel Ramírez, mas eu ainda acho um elenco considerável. Foi esse elenco que disputou o título na temporada passada. É claro que o trabalho é outro, né? Era o Abel Braga, que conseguiu 9 vitórias seguidas, que tinha uma identificação muito grande com o clube, que fazia com que o Inter jogasse um futebol mais até reativo e efetivo do que esse propositivo e posicional, e não é nenhuma crítica a esse jogo atual, embora a minha careta aqui não foi o objetivo de desmerecer esse jogo do Miguel Ángel Ramírez, mas é que não está funcionando. Funcionou quando teoricamente um jogo mais, digamos, desmerecido pelos analistas funcionava mais, que era o estilo do Abel na temporada passada. Enfim, a gente não sabe muito o que esperar ainda desse Inter. O Grêmio sim, o Grêmio se reforçou com o Douglas Costa, embora o Inter com o Tyson, o Douglas tem um outro tamanho no futebol mundial, tem o Ferreirinha aí com muito destaque, o Diego Souza artilheiro, o Thiago Nunes chegando muito bem, então eu acho que o Grêmio, e por não ter a Libertadores, o Grêmio não tem a Libertadores, ou seja, vai focar também no Campeonato Brasileiro. Acho que em algum momento a Sul-Americana vai ser importante em jogos decisivos do mata-mata, como a Copa do Brasil, mas dá para disputar o Brasileirão a pleno, diferentemente do que fazia o Renato Gaúcho nos outros anos, quando ele priorizava as Copas e acabava deixando a desejar no Brasileirão, escalando times muito descaracterizados, perdendo pontos importantes, tendo que correr atrás lá na reta final para tentar uma vaga na Libertadores. No ano passado, na temporada passada, não conseguiu. Não deu tempo
do Grêmio classificar para a Libertadores, classificou na pré e acabou sendo eliminado pelo Independiente Del Valle. Foi um risco. O Atlético Mineiro investiu muito e tem no Nath Fernandes e no Hulk 2 expoentes, além do Keno, do Guilherme Arana, do Júnior Alonso. Enfim, cara, uma infinidade de bons jogadores que tem esse Atlético Mineiro, com o Cuca, que conhece muito bem o time, vai incomodar. Vai depender, como eu disse, dessa questão da Libertadores, de lesão, enfim, de você perder um jogador ou outro, mas o time é muito bom. Atropelou na Libertadores, a gente viu, né? Então a tendência é que também dispute esse campeonato. O Palmeiras da mesma forma. Ah, mas perdeu o Paulista, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa. O elenco é muito bom, o trabalho do Abel é bom, vai ser o primeiro Brasileirão que ele vai começar desde o início, desde a primeira rodada. A gente vai poder ver o Abel Ferreira no Brasileirão, mesmo quando ele mescla. Olha o que aconteceu na Libertadores. Times mais frágeis, ok, mas ele atropelou, passou por cima e tem o Rony em grande fase, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes, o goleiro Everton. É um timaço que tem o Palmeiras, o seu titular. Se ele não dividir muito, se ele não mesclar muito, também será um excelente concorrente. Esse São Paulo do Crespo está empolgando todo mundo pelo jeito de jogar, pelo Daniel Alves na ala, pelo Martim Benítez, curiosamente 2 lesionados que não começam bem o campeonato. Mas mesmo assim tem o Luciano, mais uma vez, uma arma importante, tem o Reinaldo, como sempre, um dos donos da posição no Brasil, a defesa, então o Miranda, que joga o Miranda, seja com o Bruno Alves, com o Léo, com o Arboleda. Enfim, o Luan, esse volante que é um monstro de jogador, é um timaço que tem o São Paulo também e que ganhou competitividade nas mãos do Crespo. Vai incomodar, vai disputar também. E o Flamengo, gente? O Flamengo é o seguinte, o Flamengo tem o melhor time do Brasil. Ainda contestado com o Rogério Ceni por conta de algumas escolhas que ele faz, porque o time talvez não jogue, não dê espetáculo, aquela coisa toda, mas vale a mesma máxima do ano passado. O Flamengo, quando bota a bola no pé, tem a questão do Gerson aí, mas com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, é muito difícil segurar. Falta intensidade maior para esse time? Falta, mas como cobrar a intensidade de um time que joga o tempo todo, né? Que tem várias competições? 2019 era uma realidade um pouco diferente desse contexto atual, mas eu entendo que a régua do Jorge Jesus esteja lá em cima, né? E que o Rogério Ceni talvez nunca consiga acompanhar pelo que aconteceu em 2019, e a cobrança vai ser sempre muito grande. Ele ganha e segue cobrado, ele ganha títulos e segue cobrado, ele ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa, coisa de louco, né? Mas não adianta, né? Se ele não der resultado, e mais do que isso, desempenho, jogar bem, vai ser cobrado inevitavelmente. Ainda assim, eu acho que se ele quiser, é o favorito a ganhar o título, e os demais são os principais concorrentes. Corinthians corre por fora pela camisa, né? Mas não deve disputar o título. Talvez, com muito esforço, se o Silvinho fizer um grande trabalho, uma vaga na Libertadores. O mesmo vale para o Fluminense, porque tem um limite, uma limitação de elenco, embora eu tenha gostado muito desse começo de trabalho do Roger Machado. O Atlético Paranaense é sempre muito competitivo, especialmente na sua casa, e às vezes, né, a galera esquece, vai lá, briga por uma vaga na Libertadores. Olho nos nordestinos, né? Que tem aí o Fortaleza campeão estadual, o Bahia que foi campeão na Copa do Nordeste, o Ceará do Guto com o Meia Vina aí, que são alguns dos destaques do time, sempre complicam, sempre beliscam alguns pontos aí que a gente não está esperando, podem ficar ali no meio de tabela, quem sabe, quando a gente vê que vai ter 7, 8, 9 vagas para Libertadores, a gente tem que colocar todas essas equipes que ficam no páreo. Não sei se eu esqueci de alguém, mas eu acho que vai ser um campeonato muito, 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 muito disputado. Eu já falei isso 15 vezes, mas é bom reforçar. Para você, quem vai ser o campeão? Eu não falei quem vai ser o campeão, né? Eu falei que o Flamengo é o favorito. Mas para mim, vai ser o Grêmio. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!